Agora está com a gente, como disse o Guilherme, o Luiz Felipe Veloso, para trazer mais detalhes. Fala aí, Luiz, como é que estão as coisas? Bom dia para você. Bom dia, Agostinho. Bom dia, Guilherme e os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Bom, neste mesmo programa ontem falávamos sobre as subnotificações, né? Como os dados ainda eram muito superficiais, considerando que muitas comunidades permaneciam isoladas, Agostinho, e não seria, obviamente, possível chegar com tanta agilidade a alguns setores das regiões sul, sudoeste, Chapada Diamantina e extremo sul da Bahia. Lembrando que a Bahia é um estado com proporções de continente e, por causa disso, até mesmo a chegada das equipes de resgate, mesmo utilizando a via aérea, ainda é muito complicada, considerando que é necessário ter teto, né, para o voo e para os pousos e decolagens. Mas hoje, de ontem para hoje, a situação, ela meio que se estabilizou. Obviamente, as chuvas continuam fortes na região, mas com a presença maior dessas equipes que chegam de todo o país, Maranhão, São Paulo, Ceará, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, equipes que estão aqui na tentativa de atenuar esse sofrimento para essas pessoas. E eu falava ontem, Agostinho, das subnotificações. Ontem eu entrei no seu programa falando que tínhamos 16 mil desalojados e 19 mil desabrigados, ou melhor, corrigindo, 16 mil desabrigados e 19 mil desalojados. E dizia, vamos aguardar porque esse número tende a aumentar. E aumentou. Esse número já ultrapassa as 63 mil pessoas, sendo pouco mais de 31 mil desabrigados e quase 32 mil desalojados em todo o estado, a partir do momento em que as equipes de resgate chegam nesses pontos e conseguem catalogar, retirar as pessoas das áreas de risco. Essa tem sido a primeira etapa, né, do trabalho, e em seguida enviar esses números para quê? Para que os governos municipais, estadual e também o governo federal consigam calcular o kit de socorro é necessário para essas pessoas. Nem de longe tudo que já foi anunciado vai conseguir atenuar a situação, viu? Resolver a situação, viu, Agostinho? Só atenuar. Mas, ainda bem, como você já citou, existem iniciativas das ONGs, das instituições, de modo geral, das grandes empresas, a exemplo da Band, que unida à CUFA, a Central Única das Favelas, vai permitir que você que está ouvindo a Rádio Bandeirantes, sabe, em qualquer lugar do mundo, possa contribuir, possa favorecer essas pessoas que padecem de tudo. Vamos considerar que 60 cidades ficaram totalmente com casas submersas. Eu estou me referindo a casas submersas, portanto, quase nada do que resta nesses imóveis vai prestar, inclusive as paredes, a depender da estrutura que elas foram construídas. Então, a gente precisa ir muito se dedicar a isso. A Band, através do site band.com.br, você que está aí na escuta pode acompanhar todas as vias de auxílio. A CUFA, Central Única das Favelas, tem disponibilizado em todo o país pontos para arrecadar agasalhos, mantimentos, roupas, água potável, porque embora elas estejam encharcadas, essas cidades tiveram a rede de abastecimento suspensa por causa da qualidade dessa água, para evitar justamente uma crise sanitária ainda maior com o consumo de uma água que traz tudo que não presta no meio, né, no meio dela, todo lixo, esgoto, enfim, e isso pode gerar ainda mais problemas para essas pessoas. Também no site band.com.br você vai encontrar alternativa para fazer a sua doação por transferência bancária ou por Pix, né? E, claro, as sedes dos corpos de bombeiros, né? E aí, Corpo de Bombeiros do país inteiro ajudando, que vão receber esses donativos, reunir, catalogar e trazer aqui para a Bahia, justamente para esses locais. Se a gente traz a notícia de tragédia, de catástrofe, a Band tem esse compromisso, né, Agostinho? De ajudar a contribuir com a solução. Levanta os números, mas participa também da solução, porque esse é o nosso papel. Exatamente isso. Aliás, agora há pouquinho, o governador da Bahia, Rui Costa, ele deu uma declaração que espelha bem tudo isso que o Luiz Felipe, os nossos colegas aí da Bahia estão trazendo para a gente. Ele disse, o governador, que esse é o maior desastre natural da história. Ele disse que a Bahia está devastada e que ainda não é possível estipular quando as estradas vão ser recuperadas. Não sabemos a extensão, disse o governador. Vamos ter que olhar caso a caso a solução técnica. Em alguns lugares, disse o governador da Bahia, vamos ter que mudar a opção. Uma ponte de 50 metros de largura, por exemplo, que foi levada pela água,
pode ser um pouco maior, com 70 metros para facilitar a passagem do rio. Veja que aqui ele fala de mudanças estruturais, de situações que vão ter que deixar de existir para se criar uma outra alternativa. E aí, a gente pode culpar o governo da Bahia, pode culpar o governo federal de ter investido pouco. Acho que tudo tem um pouco de verdade em tudo isso. Mas há problemas que são históricos mesmo, são históricos. Não são desse governo da Bahia, nem desse governo federal, são também desses dois governos. Mas há um problema que é maior que isso, e esse sim é estrutural, e uma situação como essa tinha que alertar para que algo seja feito, que é basicamente você não expor famílias em locais em que não é para gente viver, né? Gente é feita para ser feliz, como já disse alguém uma vez, né? E ser feliz, o mínimo que uma pessoa, uma família tem que ter para ser feliz é ter o seu cantinho, seu lugar seguro, em que ela sabe que ela vai sair e vai voltar para encontrar as pessoas que ela deixou pela manhã. E essas fragilidades todas da Bahia, diante dessa forte chuva, foi forte mesmo. Ninguém está dizendo que foi uma chuvinha. Não foi, não. Foi forte mesmo. Mas em condições diferentes, os estragos seriam muito menores e as perdas de vidas seriam muito menores também. Luiz, um abraço para você, bom trabalho aí. A gente se fala em breve, tá? Com certeza, Agostinho, sempre uma satisfação, sempre à disposição. Um abraço para você, para o Guilherme, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Valeu. Luiz Felipe Veloso, que volta ao longo da nossa programação. Como ele disse, era inevitável, né? Os números tendiam a subir mesmo. Já são praticamente 63 mil pessoas que perderam a casa, perderam a habitação, estão sendo atendidas em alojamentos, enfim, em casas de parentes, quando isso é possível. É uma tragédia enorme mesmo, fora as vidas que se perderam, e as buscas continuam ainda, e as atualizações são sempre muito terríveis, muito cruéis, né? Porque os números de fato tendem a subir.